Tudo bem, pessoal? Começando uma aula aqui. Hoje a gente vai tratar sobre o tema 3, né? O que é que o tema 3 fala, né? Ele fala sobre a contabilidade e a necessidade de sistemas de informação. A gente sabe que na contabilidade hoje em dia você trabalhar sem sistema, né? Imagine só, né? Não dá para viver só do Excel, não é verdade? Então vamos lá. Vamos repisando aqui tudo que a gente já estudou antes. Informação é o dado que foi processado e armazenado de forma compreensível para o receptor e que apresenta valor real percebido para suas decisões correntes ou prospectivas. Ou seja, a informação é um dado útil e compreensível, não é qualquer informação. Daí que a gente tem a teoria dos ruídos, né? O que é que diz a teoria dos ruídos? É que é, você simplesmente ter informação não significa que ela significa alguma coisa, né? Você pode ter uma pesquisa acadêmica que tenha vários ruídos. O que é que são ruídos? São questões que interferem na compreensão do outro lado. Você fala no microfone, do outro lado está cheio de ruído, não dá para ouvir nada. Né? Esse tipo de ruído é o ruído físico, né? O ruído de uma gravação de som. Né? E dentro da informação contábil também existe ruído. Um exemplo simplório disso aqui é o seguinte: uma empresa ela fatura 100 mil reais. A gente pode dizer que o lucro dela pode ser fixado a partir do que ela arrecada? Absolutamente não. Né? Por mais que uma empresa ela fature 100 mil reais, ela pode ter diversas etapas na empresa que drenam a capacidade econômica. Então, custo de operação muito alta, desvalorização, inflação. Né? Então, o fato de você faturar 100 mil reais não significa que seu lucro ele pode ser presumido ali. Para o fisco pode ser, né? O fisco ele tem lá as métricas dele de lucro real, lucro presumido. Né? Esse tipo de situação pode ser feito para a questão tributária. Entretanto, para a questão contábil é muito mais complexa, né? As informações elas podem conter ruídos e não necessariamente o simples fato de você arrecadar quer dizer que você vai conseguir provar alguma coisa ali com essa informação, né? É o que a gente chama de ruído informacional. Pois bem, comunicação é o processo de transmissão de informação e de compreensão. Então não basta você transmitir alguma coisa, né? A minha bebê, quando ela fala o idioma secreto dos bebês, né? Muitas vezes ela fica batendo papo com outro bebê, né? Vários papos ali durante meia hora, né? Enquanto eles brincam, né? Um bebê com o outro, mas assim, uma informação que entre eles ali faz algum sentido, mas entre nós aqui que temos um certo grau de racionalidade, né? De conhecimento de vida, né? Aquilo não significa nada, mas entre eles, né? Alguma informação está sendo gerada ali. Então vamos lá. Comunicação é o processo de transmissão de informação e de compreensão, né? Então se os bebês se entendem ali na linguagem dos bebês, isso aí realmente faz muito sentido. Agora nós aqui não vamos entender absolutamente nada. A gente se limita, não é, a ficar rindo, achando engraçadinho, né? Mas com certeza entre a lógica dos bebês ali, eles devem estar se entendendo, na verdade, é a linguagem que só eles conhecem. E, pois bem, isso somente se efetiva mediante o uso de símbolos comuns. Né? O que são símbolos comuns? Uma pessoa que fala chinês, quando ela fala para uma pessoa que só fala alemão, né, eles podem fazer vários símbolos em comum. Então, símbolos universais, né? Você dá um paz e amor, né? Em algumas culturas pode ser ofensa, mas digamos que seja uma coisa boa ali entre eles, que eles se entendam naquele símbolo, né? Então, isso aqui significa alguma coisa, um legal, né? Um legal para alguém assim, ó. Isso aqui pode significar alguma coisa. Né? Quem pratica mergulho sabe que quando você está no fundo do mar, você faz isso daqui, significa o quê? Você tem que subir, né? Aqui desce e você sobe, né? Informação totalmente útil aí pra gente, né? Então, o legal, né? No fundo do mar, ali na linguagem dos mergulhadores, significa subir ou descer. Né? Para nós aqui, pode ser um legalzinho, né? Para outra cultura pode ser uma coisa ruim. Então, o símbolo comum, que é aquilo que você quer transmitir, desde que seja interpretado pela outra parte, aquilo ali vai fazer algum sentido, vai fazer um sentido de comunicação. Okay? Então vamos lá. Nós temos o ambiente planejado, né, e o ambiente não planejado de informação. Como é que é o ambiente não planejado? Você tem de um lado os usuários,
não é? E do outro lado você tem os objetos ali de conteúdo. Um exemplo claríssimo disso aqui, você abriu a planilha do Excel. Vocês entendem cada quadradinho daqueles ali, né? Cada quadradinho, o que significa tantas funções ali numa planilha do Excel? Então, você vai ter que entender o sistema para poder lançar a informação correta. E a outra pessoa, quando abrir a planilha do Excel, vai precisar entender aquilo que está escrito, né? Então, nesse ambiente não planejado, os usuários não conseguem encontrar as informações que precisam. Por quê? Porque eles não se entendem ali, né? O que eles querem transmitir, um pode até entender de planilha, mas o outro não sabe, né? A linguagem contábil. Você consegue se expressar em linguagem contábil para um outro colega contador, vocês podem se entender, né? Mas para uma pessoa de fora, né, entender o que é um faturamento, por exemplo, né, na linguagem comum, você tem, não é, o que a gente chama de denotação e conotação, né? É uma aula de português aqui, né? O que é uma denotação? É você pegar alguma coisa e você traduzir aquilo ali de forma que você entenda, né? O que é um faturamento, né? Na cabeça de um contador significa uma coisa. Entretanto, faturamento, na linguagem comum, tem uma conotação. O que é uma conotação? São outros, é, outros, outras interpretações que se dão para aquela coisa, né? Por isso que você fala, olha, denota-se que, né, faturamento tem a ver com entrada, né, de moedas, né, faturamento, né? Entretanto, conota-se, pessoas de fora, ó, faturamento significa que ele está lucrando, né? Que está entrando dinheiro no bolso. E não necessariamente é verdade, né? Por exemplo, está entrando dinheiro no caixa da empresa. Se aquilo ali, quando bater com as despesas, vai virar lucro no final do exercício, isso é uma coisa. Entretanto, uma coisa, né, não tem muito a ver com outra. Já no ambiente planejado de informação, os usuários encontram com simplicidade as informações por estarem categorizadas corretamente. Como é que a gente vê isso, pessoal? A gente vê isso no seguinte sentido. Você tem um sistema, né, entende que você tem um sistema de informação e você treinou a sua equipe. Então, as pessoas que vão operar naquele sistema, eles vão ter que saber o que cada um dos subcomponentes daquele sistema quer dizer, né? Então, um escritório de contabilidade, ele tem um sistema que ele fala sobre folha de pagamento, né? E que as pessoas do setor estão treinadas para aquilo ali. Então, quando você lança informações, né, sem ruídos, né? Informações ali que você conseguiu obter, né, com dados da realidade no sistema, um outro colega seu consegue abrir o sistema, ele vai ver as informações que foram lançadas. Daí o que? Os usuários encontram com simplicidade as informações por estarem categorizadas de forma correta. Não é aquela planilha do Excel ali que o pessoal coloca tudo da empresa. Tem empresa que tem um sistema, paga pelo sistema, mas não usa. Então, sempre tem aquele sócio ali que tem uma planilha do Excel gigante, né, com várias abas, cada uma falando sobre alguma coisa. Aquilo poderia estar no sistema, não é verdade? Mas aí o sócio não quer passar, não quer alimentar o sistema. Aí digamos que o sócio fica doente. Meu Deus do céu, o que é que vai fazer agora, né? Como é que eu vou cobrar os clientes que estão devendo? Como é que vou fazer essa gestão aí? Nesse caso, a gente tem um ambiente planejado de informação e as pessoas são treinadas, sabem mexer no sistema e sabem extrair do sistema aquilo que mais importa durante o ofício delas. Não é verdade, pessoal? Pois bem, informação contábil, como toda informação, é parte de dados coletados por toda empresa, tratando-os, ou entidade, organização, né? Tratando-os conforme seus critérios, para dar um formato denominado contábil, que tem uma série de características e obedece necessariamente a uma metodologia. Tá? A linguagem contábil, a gente sabe que ela é uma linguagem convencional, é diferente da física, né, da lei da gravidade, onde diversas culturas, né, puderam descobrir a lei da gravidade por diferentes formas e cada uma chamou ela de alguma coisa, né? Na contabilidade, né, ela utiliza a matemática como uma das ferramentas no contexto dela. Mas contabilidade não é a matemática, né? Não é matemática. Ela utiliza a matemática para os fins, né, de quantificação de patrimônio. Um exemplo disso, pessoal, é a contabilidade da extinta União Soviética, né? A contabilidade soviética estava mais preocupada ali com a satisfação das cotas de produção, né?
O sistema socialista ele tem as cotas de produção, daí você tem que quantificar e explicar ali os princípios revolucionários das fábricas e campos, né? Eles inventavam estatísticas. Cada país soviético dizia assim, produzimos tantas toneladas de alguma coisa, mas aquilo ali era tudo inventado, né? Não tudo, né? Tem coisa ali que fazia sentido, mas eles colocavam aquelas metas, aquelas estatísticas, muito mais para encher os olhos da propaganda política do que a realidade propriamente dita. Então, não necessariamente a contabilidade ela vai estar refém, não é, da matemática pura e aplicada. Você tem os vieses ali ideológicos que permeiam, né, a contabilidade. Características das informações contábeis. O ponto forte é a mensuração econômica. Vamos lá. A ciência contábil ela é filha da economia, é como dizem, né? Tanto que as teorias que se usam na contabilidade vêm muito lá na pesquisa contábil, né? Vem muito da teoria econômica, teoria da escassez, né? Então vamos lá. A economia ela está preocupada com bens, né? Com bens o quê? Escassos. Porque se um bem ele não é escasso, se ele é ilimitado, não faz sentido você mensurar questões que não fazem sentido mensurar. O ar que respiramos, né? A gente respira oxigênio, ninguém precisa pagar pelo oxigênio que você respira no dia a dia, você está na rua lá, você respira oxigênio. Logicamente, tem locais que são um pouco menos poluídos, né? Digamos assim, um bairro nobre, onde tem menos tráfego de carros, tem mais árvores, mais praças, né? Mas isso não é o caso, né? Não está falando de qualidade do ar, está falando de ar que respira. Então a pessoa vai respirar no lugar onde ela estiver, né? Vai respirar num bairro de rico, num bairro de pobre, tá? Porque se ela parar de respirar, ela morre, né? Então o ar, como ele não pode ser quantificado nem qualificado, ele não é objeto da ciência econômica. Já o gás que está no cilindro que é vendido para um hospital para poder fazer respiração mecânica dos pacientes, daí ele deixa de ser o ar ilimitado e passa a ser um bem escasso, né? Que é o serviço de concentrar gás dentro de um tubo, né, cilíndrico, e daí você tem o serviço de levar aquele cilindro do local onde ele é coletado até o hospital, ligar, né, através de questões mecânicas e mangueiras e tubos a infraestrutura hospitalar. E por fim, o paciente que precisa da ventilação mecânica, precisa da respiração mecânica, ele vai obter, né, aquele benefício de respirar através de um gás artificialmente coletado e armazenado no cilindro. Então estamos diante de um bem escasso, né? Você não sai por aí pela rua, né, e vê milhares de tubos de oxigênio, né? Se você quiser um, você vai ter naturalmente no comércio especializado e pagar pelo aluguel lá do tubo, ou se você quiser ter um tubo, comprar o tubo, pagar alguém para encher o tubo e conservar em casa, né? Já é diferente do ar que respiramos. Então, a informação contábil, ela vem da economia. São bens escassos. Se um bem ele é escasso, ele passa a ser objeto de análise econômica. Se ele passa a ser objeto de análise econômica, naturalmente a contabilidade vai querer saber como é que ele interage, né, com os demais setores da sociedade, né? E o quanto aquele bem é raro ou não é. É uma coisa que se vê. O fato de você ter um bem raro não significa que ele venha a ser caro, né? Então você pode pegar uma xícara do homem da Idade da Pedra. Quantas pessoas querem uma xícara, né, feita na Idade da Pedra? Com certeza deve ter mercado. Mas a maioria das pessoas não sabe nem que essa xícara existe, né? Digamos que ninguém queira. Então é um bem raro, que ele está lá dentro de alguma caverna, enterrado, e ninguém pode querer. Então o valor dele é insignificante, né? Porque não existe demanda por ele. A lei da oferta e da demanda, né? Não existe demanda pela xícara do homem da pedra, né? Então não é o fato de um bem ser raro que ele venha a ser caro, né? Digamos que a chapa do meu bisavô, será que se é que ele usava chapa, é um bem raro, só deve ter um, né? Não sei se está no cemitério ou se está dentro de alguma caixa na casa de algum parente, de alguma tia velha de 90 anos.
mas é um bem raro. Mas ninguém quer pagar nada por ele, né? Agora, se for a chapa do Einstein, né, se for a chapa do Juscelino Kubitschek, com certeza deve ter alguém aí que pague por ele, né? Que colecione chapas, né? Então ele passa a ser objeto da contabilidade. Então, o ponto forte da informação é a mensuração econômica, certo? Mensuração econômica. Aí vem lá, expliquei economia, lei da oferta e da demanda, não é verdade? Um bem escasso, né? Bens que não são escassos não fazem sentido de serem mensurados. É o processo de atribuir um ou mais valores a todos os eventos que acontecem na empresa e tem significado patrimonial. Tudo será medido em termos de valores monetários, né? Em dinheiro, né? Em moeda. Por que moeda? Porque sim, né? A gente não tem como mensurar alguma coisa num valor que não seja de moeda, né? Você pode colocar lá uma pepita de ouro, mas até a pepita de ouro é avaliada em dinheiro também, né? Sistema ERP. Então, a contabilidade ela se vale muito desses sistemas, né? O sistema ERP, você tem os diversos módulos dele, né? Você tem um módulo de faturamento, módulo financeiro, módulo de compras, produção, ativo fixo, estoque. O sistema de terceiros aqui ele vai se comunicar aqui com os lançamentos contábeis, entrada manual, F-Conte, SPED contábil. Daí vem os relatórios aqui, né? Balanço, diário, balancete, rateio, DRE, relatório por cento de custo, relatório clientes auxiliares, clientes e fornecedor, relatórios configuráveis pelo usuário, né? Você vai ter os diversos relatórios aqui para aplicação sob demanda na sua organização. Então vamos lá. O contador, ele na empresa, ele vai usar o sistema para quê, né? Para fazer a contabilidade geral, de custo, né? Controladoria, auditoria interna, controlador oficial, cargos administrativos, como independente, né? O contador vai utilizar para ser auditor independente, consultor, escritório de contabilidade, perito contábil, no ensino como professor, pesquisador, escritor, consultor, em órgão público, contador público, fiscal de tributos, controlador de arrecadação. Pois bem, todas as ações da empresa dentro das áreas de produção, comercialização, devem produzir a resultados econômicos positivos, ou seja, lucros, né? Lucros, né? O plural, né? Você busca ali pelo superávit, né? Superávit econômico nas organizações ali, né? Que não são da contabilidade geral, né? As entidades públicas a gente chama de superávit ou déficit, né? Sendo a ciência contábil a única especializada em avaliar economicamente a empresa e seus resultados. Todas as ações se determinam por convergir para o sistema de informação contábil, que é essencialmente o sistema de avaliação de gestão econômica. Analisando o fluxo de informações dentro da empresa, verifica-se que, em linhas gerais, e de alguma forma, em algum momento, todas as informações existentes ou geradas na empresa terminam por cair na contabilidade. Né? Tudo vira contabilidade, tudo, gente. O RH vira contabilidade. Você tem a contabilidade ali que vai aferir o grau de satisfação no trabalho, né? Que vai aferir a qualidade, né, de saúde e vida, né? E vai utilizar diversas proxies, né? O que é proxy? São modelos ali que você utiliza para aferir determinado tipo de situação, né? O que é um proxy para a gente aferir a qualidade de vida no trabalho? Se a pessoa tem, né, condições de pagar ali uma casa para ela morar, né, com 30% da renda, se ela tem dinheiro ali para fazer uma poupança, né, se ela consegue fazer uma viagem por ano ali, né, para algum lugar, né, muita gente gosta de viajar, né. A contabilidade, por meio de sua metodologia de registro e lançamento, mensura os eventos econômicos, classifica-os e incorpora-os ao seu sistema de informação, fazendo seu papel de controle e avaliação econômica do sistema da empresa. Então, o fluxo de informações até o departamento: planejamento, RH, almoxarifado, tesouraria, compras, procuradoria, controle interno, setor tributário. Pois bem, na administração central da empresa, a gente vai ter aqui o conselho de administração, né, e vai ter o CEO aqui, o executivo principal, e abaixo dele vai ter a controladoria. O que a controladoria faz? Né? Ela não controla, né? O, a controladoria vem da expressão francês, né, que vem de
é literalmente contabilizar, né? Vem de controller, né? Controlar. Não é exatamente controlar. Ela vem para computar as coisas, né? Então, a controladoria, ela vai fiscalizar, vai trabalhar conjuntamente com a contabilidade fiscal. Normalmente o controller ele não assina o balanço fiscal da empresa, né? Já é a contabilidade própria lá de tributos que faz isso, né? E a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial normalmente ela não é ligada propriamente à controladoria. Ela presta muito mais informações ao diretor de produção, né? Que é quem coloca ali a máquina para girar, que é o diretor de produção. O controller, na verdade, ele verifica os processos internos e vê onde é que pode secar os gastos ali da operação. Porque quanto maior a empresa e maior a concorrência do mercado, as margens de rentabilidade elas vão diminuindo. Como é que nessa situação, com a margem tão baixa ou com tendência para baixar, a controladoria precisa estar marcando ponto ali para tentar cortar toda a despesa possível e imaginável, de forma que o máximo de benefício econômico retorne, né, em forma de contabilização para efeito de gerar lucro. Eu vi um vídeo recentemente, né, falando sobre o dever fiduciário. Alguém aqui já, não sei se já viu algum filme, né, com a expressão dever fiduciário. O que é o dever fiduciário? No Brasil não existe uma expressão que se usa. Eu acho, na minha opinião, deveria se usar essa expressão mais no mundo todo, né? Dever fiduciário é o dever que você tem de cuidar das coisas, não é? Em nome do dono daquela coisa. Então, qual é o dever fiduciário de um político, né? Ele presta contas ali à sociedade que ele representa, né? Numa democracia é o povo, né? Então, o político ele exerce o dever fiduciário, né? A palavra fiduciária vem de confiança, né? Vem de fides, né? Fides do latim, que quer dizer confiança, né? Você tem bona fides, significa que você tem boa fé, né? Então, no latim, né? Essa parte de fé, você colocou fé em alguém, você deu confiança àquela pessoa, e daí aquela pessoa vai cuidar daquele bem para você. Na Bolsa de Valores, né? Quem é que exerce a autoridade? É o CEO, né? É o Chief Executive Officer, né? Então, o oficial ali, executivo-chefe daquela empresa. Mas ele está atuando como CEO em benefício dos acionistas. O dever que ele tem, que o CEO tem, não é com a sociedade, tá, gente? A sociedade, ela é um stakeholder, né? É importante você levar em conta a sociedade. Mas a atitude que importa para ele no fim do dia, de não ser preso ali, né, por violar os deveres fiduciários, diferente do Brasil em outros países, você realmente aquilo pode dar cadeia ali, né, você lesar o patrimônio do terceiro, né? Então, o dever fiduciário é você cuidar daquilo ali em benefício das pessoas que são os reais titulares daquele direito. Então, uma empresa que é acionista. O acionista é que é a pessoa que é proprietária da coisa que o CEO administra, né? Então, o dever fiduciário é para com aquelas pessoas que colocaram ele no cargo. Não é com a sociedade, não é com o meio ambiente, não é com a inclusão, sabe? Não é com o machismo, sabe? Não, esquece isso aí, gente, esquece isso aí. Isso é tudo questão secundária. A principal informação, né, a prestação de contas do CEO é para as pessoas que colocaram ele no cargo onde ele está. Se ele está lá, é porque uma diretoria que representa acionista o elegeram, né? Se o político está no cargo, é porque a sociedade, bem ou mal, o elegeu para estar no cargo, né? Daí ele deve prestar contas para a sociedade, por meio, né, do parlamento, né? O parlamento é que aprova as contas do presidente, né? Assim como no condomínio, o conselho fiscal ele opina, mas a assembleia condominial é quem aprova as contas do síndico. E na empresa, o gerente está à frente, mas quem aprova as contas dele é o proprietário da empresa, ou os proprietários, em casos de empresas que funcionam no regime de ações, né? Então, uma sociedade anônima ela tem ali uma coletividade de sócios, né? E aqueles sócios
que elegeram aquele CEO, aquela pessoa que está ali na titularidade do exercício da empresa, mas ele exerce em benefício terceiro. O CEO ele também pode ser sócio, né? Ele pode ser sócio, ele pode ter ação. Entretanto, ele não é o único dono. Então ele deve ter o dever fiduciário para as pessoas que colocaram ele no poder. Mas voltando aqui um pouco para a realidade. Então o Conselho de Administração, né, que são uma coletividade ali eleita, né, na Assembleia Geral, né, na Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, ela elege, né, a mesa do Conselho de Administração. A mesa elege o CEO, ou o executivo principal. O CEO ele vai atuar com o apoio da controladoria e dos diretores que a mesa elegeu ou então ele nomear, depende muito do estatuto da empresa. Se a empresa disser, você que é o CEO, você pode nomear aquelas pessoas, então vai ser assim. Também, se não for, se for a mesa que coloca aquelas pessoas, daí o CEO ele vai ter o poder dividido, né? Porque você só pode responder por aquilo que está diretamente abaixo do seu controle. Se tem uma outra pessoa compartilhando com você a mesma, é, a mesma a mesma autoridade dada por você, o conselho deu para outra pessoa, então significa que você não é tão CEO assim, né? O teu poder está dividido ali. Mas se aqueles diretores foram nomeados pelo CEO, aí sim existe o dever do CEO de prestar contas por atos dos diretores que ele nomeou, né? Então o executivo principal da divisão vai ter os controles divisionais e a controladoria, né? A controladoria, você tem uma teoria, né, que é a teoria da controladoria descentralizada, né? Onde dentro da mesma empresa você tem vários setores de controladoria que prestam serviço para as controladorias divisionais, que prestam contas para a controladoria geral da empresa, né? Que é justamente controlar os gastos de pé, de forma que a empresa enxugue a máquina e consiga ser mais eficiente. Porque a controladoria, ela não se confunde com o setor financeiro da empresa. O setor financeiro tem que ser o setor mais chato que tem, né? Olha, eu quero um dinheiro, quero um... Não, para que você quer isso, né? Você tem que ser aquele cara chato, intransigente ali, porque o dinheiro não é seu, né? Você não pode estar liberando dinheiro para os outros, né? A controladoria, ela meio que potencializa esse tipo de atitude, né? Quando ela coloca protocolos e mais protocolos ali, de forma que a empresa ela consiga ali, não se estabilizar e se vigiar, né? Vários setores que são vigiados, né? Vários setores que se acompanham, que delegam, que prestam contas, que aferem riscos de operação, né? Acompanhamento de risco, diversas situações que podem acontecer ali. Contabilidade fiscal, que é o contador ali de tributário, e contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial ela é aquela contabilidade ali da esteira de produção, né? É a contabilidade mais antiga que tem. Se você vai aferir quantos trabalhadores, né? Um trabalhador chinês trabalha como 5 brasileiros, né? Um trabalhador americano trabalha como 2 franceses. Né? Esse tipo de contabilidade assim, pastelona, né? Pastelão, que é a contabilidade que fala ali sobre métricas de produção, de, de controle de gastos, de custos, né? Isso aí vai estar na seara da contabilidade gerencial. Né? Então, a contabilidade gerencial vai falar sobre a questão dos processos, custos de criação, orçamento operacional, análise de projetos de riscos, relatórios de desempenho, diagnóstico externo e auditoria interna. Né? Vai desenvolver ali uma auditoria interna de questões estratégicas da empresa. Né? Tem coisas ali que você tem que fazer auditagem sempre. Né? Você tem empresas que conserta carro, né? Uma oficina. É interessante que tenha um inventário ali e que seja sempre feito recontagem daquele inventário para verificar se houve extravio de peça. Né? O que aconteceu lá nas Americanas foi isso, né? Você tinha ali um inventário que ele quase nunca era auditado, né? Nunca era feita auditagem interna ali. E quando chegavam ali os auditores externos, eles sofriam, digamos assim, dificuldades de atuar. Então a KPMG, a Deloitte, a Ernst Young, essas empresas chamadas Big Four, né? Que são as grandes empresas de auditoria do mundo, que basicamente elas monopolizam o mercado das grandes empresas, você tem diferentes tipos
de atuação, né? Quando a empresa é pequena, aí ela funciona que é uma beleza, né? A KPMG funciona, a PricewaterhouseCoopers, né? É, como é que é? Enfim, as Big Four, né? Que é a KPMG, a Price, né? A Ernst Young e a Deloitte, né? São essas quatro aqui. Tinha uma cinco que era a Arthur Andersen, mas a Arthur Andersen faliu, né? Ela faliu porque ela endossou a maior fraude financeira, pelo menos a mais escandalosa nos Estados Unidos, que foi a da Enron. Tem até um filme sobre isso, é bem interessante, sugiro que veja. Então, essas empresas ali, elas, quando a empresa é pequena, né, o chicote vem pesado. Mas quando a empresa é grande, a empresa é tão grande, mas tão grande, que elas são fragilizadas, né? Elas se sentem fragilizadas na hora de fazer o enforcement, né? O nível de cobrança que elas têm com empresa grande, até por medo de perder o contrato, é menor, né, com empresa grande, porque ela tem uma grande influência política do que com empresa pequena. Empresa pequena, a auditoria funciona com a beleza, né? Funciona, reprova, coloca um relatório lá cheio de ressalva. Mas quando a empresa é grande, pode ver lá, você tem um site da bolsa lá, você consegue ver os relatórios de auditoria, né? Quando a empresa é grande, não tem ressalva. Sabe? De 100% das empresas, 100% estão sem ressalvas lá. Agora, quando a empresa é pequena, meu amigo, aí já é outro esquema. Já é outro esquema. Subsistemas de informação contábil. As organizações, de modo geral, dividem sistemas de informações em duas grandes áreas. A escrituração, que é a área societária, legal e fiscal, e o planejamento e controle, que já é a área gerencial, né? Daí a gente tem duas grandes seções aqui. A gente vai ter a seção que trabalha diretamente com a contabilidade para o governo, para o governo, seria para o governo aqui. Legal e fiscal, isso aqui você está prestando conta para o governo. Não é para a empresa funcionar melhor, tá? E vai ter o planejamento e controle. Isso aqui já é, né, voltado ali para questões internas da empresa funcionar melhor. Ah, mas tem empresas do novo mercado, né? Que são as empresas que estão listadas na bolsa, né? Na B3, né? Que é a antiga Ibovespa ou Bovespa, né? A B3, ela tem lá a listinha dela das empresas que são as meninas dos olhos de ouro, né? Que até um tempo desse aqui, a Magazine Luiza e as americanas faziam parte, né? Para você ver o nível do capitalismo brasileiro, né? Então, essas empresas ali eram as meninas dos olhos também, né? Cheio de contas. Então, a CVM, né? Que é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela coloca alguns relatórios adicionais, né, que as empresas são obrigadas a fazer, né? Então, relatório de inclusividade, relatório do meio ambiente, né? Relatório de eventos extraordinários, né? Que colocou lá uma venda grande que a empresa fez, aí colocou lá, olha, vendemos aqui tantos milhões aqui do grupo tal, né? Isso daqui está dentro dessa lógica aqui do planejamento e controle. Então a CVM ela pode fazer regulamentos que obrigam as empresas a divulgarem também, além da escrituração básica, né, questões sobre planejamento e controle da empresa, né? Entretanto, ela não pode querer que a empresa fale tudo, né? Porque se a empresa falar tudo e todo mundo vê, significa que o concorrente pode roubar informações, né, dela, né? Então, fica aquele negócio, né? A empresa pode se abrir, né? Ela deve se abrir, deve mostrar todos os seus segredos comerciais, né? Corre o risco do concorrente chegar lá, né, e tomar o mercado dela, na verdade. Então, a legislação ela não pode punir o empresário ali, nem ignorar os segredos que toda empresa tem para funcionar. A gente já falou isso em outra aula, quando eu falo de segredo empresarial, é simplesmente a metodologia de produção, né? O segredo não tem nada de segredo. Isso aqui não é a NASA, não é a NASA, né? Não é segredo de foguete, não é a ABIN, não é a CIA, não é o FBI, né? São segredos assim, a produção interna da empresa, isso aí é sagradíssimo, certo? Não pode estar sendo divulgado aí para ser ninguém. Deve ser mantido a sete chaves, porque senão
a empresa vai perder a vantagem competitiva dela no mercado. Então vamos lá. Normalmente os sistemas eles têm várias áreas, né? Uma das áreas que os sistemas devem ter, né, é o sistema de informação contábil aqui, né? Então, na área legal e fiscal, a gente vai ter a contabilidade gerencial, contabilidade monetária integral, contabilidade de outras moedas, empresas que trabalham muito no exterior, empresa de soja, né, que trabalha ali com agronegócio, elas tendem a ter um módulo específico em outras moedas. Consolidação de balanços, sim, nós temos a possibilidade de empresas, né, controladoras e controladas publicarem balanços ali, né, de forma conjunta, né, da controladora e da controlada. É até uma questão interessante isso aqui para a prova do, do conselho, né, de contabilidade, né, você que vai tirar. Por que, que as empresas fazem as demonstrações consolidadas, né? O que, que elas fazem, né? Além da obrigação legal, né? As obrigações consolidadas da empresa, elas garantem que um bom resultado de uma empresa seja imediatamente comunicado, né, e apropriado pela empresa mãe, né, diferente de uma empresa que não tem uma demonstração consolidada, não tem uma consolidação, né. Então, nesse caso, onde não existe consolidação, a informação vai demorar a chegar, né? Vai demorar a chegar. É depois que encerra lá a DRE, que saindo lucro ou prejuízo, e daí a empresa que, que a controladora aferiu aquilo ali vai divulgar o lucro, né? Então, para que isso não aconteça, seja divulgado na mesma hora, né, o lucro obtido ali pela controladora e controlada nas operações conjuntas de negócio, né, daí é que existe essa consolidação. É uma informação interessante, né? Isso daí eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Eu achei interessante passar essa informação. Por que que as empresas, até as que não têm a obrigação legal de consolidar, optam por consolidar? Justamente por causa disso. Porque você já pode, né, fazer a apropriação do lucro desde já nos seus balanços ali para efeito de divulgação, ao invés de esperar encerrar o exercício para daí, né, fazer a comunicação. Valorização de inventários. O que é inventário, né? Não é judicial, não é a gente que morreu, tá, gente? Inventário é as coisas que estão lá em estoque, no almoxarife. Controle patrimonial, né? O famoso carimbo de tombo. Quando você chega lá numa, no órgão público, tem lá o carimbo assim, né? Tombo número tal, né? Isso aí é o controle patrimonial, né? Tudo que está entrando, tudo que está saindo, as operações. Área de análise. Análise de balanço, para verificar ali as projeções e questões que valem a pena ser avaliadas. Análise de fluxo de caixa, gestão de tributos. Área gerencial. Daí vem os orçamentos e projeções, custos e preços de venda, contabilidade por responsabilidade, centro de custos, de lucros e unidades de negócios, né? As unidades da empresa, né? As matrizes e filiais, acompanhamento do negócio e controladoria estratégica, né? Controladora estratégica. Então, você tem situações ali que demandam ali um controle mais detido ali, né, de uma operação, né? Um exemplo disso são as SPEs, né? São as sociedades de propósito específico, onde a empresa ela produz uma subsociedade chamada SPE sob o controle da empresa mãe. Então, essa empresa, a SPE, ela vai desenvolver um negócio específico, né? Vai construir um prédio, um empreendimento, né? Tem várias aplicações que se dá para a SPE, né? Tem várias vantagens tributárias ali que valem a pena vocês checarem quando forem prestar esse tipo de consultoria para seus futuros clientes, né? Então, essas são as três principais áreas ali que os sistemas de informação contábil trabalham. Aí vamos lá, né? De um por um aqui, falando sobre cada um desses sistemas aqui, né? Enquanto der o tempo da aula de hoje. Como essa aula é gravada, eu gravo durante 1 hora a aula, certo? Para ninguém ficar com sono e ver devagarzinho ali, caso esteja falando muito rápido, né?
Então, subsistema de contabilidade societária e fiscal. O subsistema societário e fiscal tem como objetivo as informações fundamentais de registro contábil, processamento, armazenamento e evidenciação, explicitadas por meio dos seguintes relatórios e arquivos. Então, isso daqui é o basicão, né? O feijão com arroz que a gente lida na contabilidade ali, voltado para o exame de CRC. Lançamento contábil, né? As técnicas de lançamento, né? Operação 1, 2, 3, 4, né? Livro, livro diário, livro razão e ficha de razão, balancete, plano de contas com saldos, balanço patrimonial e demonstração de resultados, né? Que é o DRE e DRA, e arquivo contábil. Tá? Então, isso aqui, o subsistema societário aqui, ela tem esses principais arquivos aqui. Então, a maioria dos sistemas que a gente vai conseguir fazer assinatura pelo mercado, né? Os sistemas hoje em dia são basicamente online, tem alguns que têm um módulo dentro da máquina, mas a maioria são online, dado que a contabilidade está cada vez mais digitalizada. É uma realidade brasileira, tá, gente? A gente acha que o mundo todo é assim, não é. Tá? Lá na Alemanha e no Japão, a contabilidade ainda é feita na mão, por incrível que pareça. Tá? As pessoas entregam por meio de disquete a declaração do imposto de renda na Alemanha e no Japão. Então a gente acha que é atrasado aqui. Na verdade, a gente está muito adiantado. Né? Isso é muita massa. Se achar que o Brasil é atrasado isso aqui, é muita paia. Né? Tirando as palavras lá do padre Josileudo, né? Inventou desses bordões aqui. Então é muito paia você achar que o Brasil, não. Pelo contrário, como o que importa para o nosso governo é arrecadar, nossa contabilidade ela é boa e até demais, né? Cheio de atalhos, né? Cheio de formas ali de você acessar. Subsistema de controle patrimonial. Nesse subsistema, ele assegura o controle físico e escritural de todos os itens considerados como ativos fixos dentro da organização. Permite o processo de valorização contábil, fiscal e gerencial do ativo fixo da empresa. Tá? Então, ele é o processo de valorização, ou seja, a atribuição de valor, né, ao ativo fixo da empresa. Né? O carro, a máquina, computador, software, tudo isso vai ser valorizado, ou seja, vai ser atribuído um valor. Permitir o processo de planejamento e controle de recursos fixos à disposição da empresa. Armazena as informações necessárias para todas as gestões relacionadas com o ativo fixo da empresa. Permitir o processo de segurança e de responsabilidade dos bens e direitos à disposição dos funcionários da empresa. E permite o processo de controle de impostos recuperáveis, né? O ICMS recuperar, PIS e COFINS, né? São os impostos ali que você pode recuperar ali no seu balanço. Se já foi pago ali uma parte, né? Nas operações anteriores, você pode se creditar daquele valor, né? E empurrar para frente uma nova nota fiscal, né? Para mais na frente quem quiser que recolha. Subsistema de contabilidade em outros padrões monetários. Aí vem aqui, o módulo complementar está adaptado para atender às necessidades legais e gerenciais que a organização necessitar, levando em consideração a conversão dos valores da contabilidade societária e fiscal, sendo contabilizados em moeda corrente do país para outro, denominados monetários. Né? Então você tem a moeda de representação, né? Coisas que estão lá nos regulamentos do nosso CRC. Então a moeda de representação e os monetários, né? Eles vão trabalhar justamente com esse câmbio aí de moeda. Temos empresas no Brasil, temos a queridinha da Bolsa de Valores, uma empresa chamada WEG, WEG. Acredito que alguns de vós aí saibam do que eu estou falando. É uma empresa de máquinas, peças e tecnologia de ponta. A WEG, pessoal, ela é brasileira, está na Bolsa de Valores, tem valuations, né? Avaliações da empresa internacionais, né? Tem investidores no mundo todo. É uma empresa que tem tradição no mercado, assim como a Tramontina e outras empresas que estão na nossa Bolsa de Valores.
Então a VEG, ela tem a operação dela extremamente dolarizada, extremamente. E o que acontece? Por mais que no Brasil você mostre ali o valor convertido em real, é importante mencionar as taxas de câmbio, trocas de moeda, né? Esse tipo de comissões pagas, né, para as pessoas que fazem a operação ali, né? Não estou falando de doleiro, né? Doleiro é ilegal no Brasil, você não pode ser doleiro pessoa física, né? Mas o banco ele pode contratar ali uma empresa que faz essa troca de moedas, né? Ou seja, os ricos podem fazer isso, nós os pobres não podemos. Então, esse subsistema ele valoriza os estoques finais da empresa, as movimentações, necessidades legais do curso integrado, enfim, ela faz essa parte aí da aqui, né? Balanço moeda estrangeira do país de empresa, balanço moeda estrangeira do país de empresa controlada, balanço moeda estrangeira única para consolidar demonstrativos contábeis de empresas de diversos países, balanço moeda estrangeira para atender principais clientes, fornecedores, credores, necessidades informativas gerais, balanço em dólar, por ser moeda ainda mais representativa de internacionalização de capitais, para fim de comparabilidade ao longo do tempo com outras empresas. Então, faz sentido aqui que o dólar seja utilizado como parâmetro para calcular as demais moedas, né, estrangeiras, visto que, por mais que o então presidente americano seja uma pessoa completamente imprevisível, certo? Imprevisível, o dólar, né, por mais que queiram destruir a, a utilidade dele internacional, que é muito importante, a gente tem uma moeda de lastro, né? Imagina se o mundo voltasse à década de 20, onde ninguém sabia qual moeda escolher na hora de fazer transação. Você tinha o marco alemão, você tinha o franco francês, o, a libra esterlina, você tinha o rublo soviético, né? Então, as diversas moedas que circulavam, né, elas tinham como base uma uma outra coisinha ali muito importante na humanidade, que é um bem escasso chamado ouro, né? Então, as moedas eram baseadas nas reservas que o país ele tinha em ouro. Qual foi a diferença das moedas com lastro em ouro para as moedas que não têm lastro em ouro, né? É que, vamos pensar o seguinte, a riqueza de um país era dada pela quantidade de ouro que ela tinha em reserva, ok? Então, esse daqui é um detalhe importante você saber que os países, numa época na humanidade, eles tinham reservas de metais preciosos estocados. E a moeda daquele país era baseada nesses metais. Ainda que esses metais eles não pudessem sair da casa da moeda, né? Mas aquele país ele tinha lá uma reserva boa ali de ouro, de metais preciosos. Entretanto, isso é o que a gente chama de lastro, né? Lastro em ouro. Nós temos atualmente o chamado lastro institucional. O que significa lastro institucional? É que um país, ele não necessariamente ele vale o que ele tem de ouro reservado. Você tem questões importantes, por exemplo, a quantidade de infraestrutura que um país tem, né? Se o país tem portos, tem estradas, ali é melhor em fazer dinheiro do que um país que não tem. Imagina o Brasil na década de 20, né? Não tinha aeroporto, até porque o avião mal tinha saído do papel, né? Os portos que o Brasil tinha ali, devia ter dois ou três grandes portos, o resto era basicamente porto ali de contrabando de muamba, né? Em comparação com outros grandes portos do mundo, né, que tinham portos gigantescos, né? O Brasil estava de longe perdendo. Então, naquele momento, não fazia nenhum sentido a economia mundial fazer lastro institucional, porque você tinha países com infraestrutura, quando a infraestrutura não necessariamente era sinal de que o país tinha capacidade econômica, né? A partir da década de 60, né, com as políticas liberalizantes, nós tivemos o quê? A desvinculação do padrão ouro. Por quê? O que diz que um país é rico não necessariamente é o que ele tem guardado, mas o capital humano que ele tem, ou seja, a quantidade de cientistas, de engenheiros, da classe pensante, né? A, a, a matéria-prima mais importante para qualquer povo hoje em dia é a matéria-prima humana, né?
nós, o Homo sapiens, né? Por quê? Somos nós humanos que temos a capacidade de trabalhar, fazer dinheiro, fazer circular a economia, né? O dinamismo da economia está baseado na nossa agência humana, né? Na nossa capacidade de agir, das nossas atitudes humanas. Então, o padrão do que se esperava de riqueza mudou. É impraticável você pensar que o ouro ele venha a ser novamente o lastro. Ele é um dos componentes, né, do lastro institucional que o país tem. O país tem ouro, mas tem tantos cientistas naquele país, né, que produzem patentes, produzem riqueza, inovação, pesquisa e desenvolvimento. Né? O país tem portos, estradas, o país tem empresas que são capazes de fazer, produzir mercadorias, né? Capacidade de exportar, questão do agronegócio. Olhem para o Congo e olhem para o Brasil. O Brasil ou o Congo é que exporta mais cana-de-açúcar, né? Poxa, o Congo está lá, um país gigantesco no meio da África, não produz praticamente nada ali para exportação, salvo uma ou outra mineradora que está por lá para minerar basicamente metais extremamente especulativos, como é a questão dos metais ali para fabricar bateria, né? O lítio, né? Que já há várias guerras ali no meio do Congo. Então você tem ali um país completamente devastado. A agricultura que existe é basicamente a agricultura de subsistência. Ela não é escalável como a agricultura brasileira, né? O Brasil, a gente tem uma grande agricultura, mas temos o quê? Temos a Embrapa, que é uma baita organização que o Brasil faz questão de manter no braço estatal, até porque se ela for privatizada, valei-nos Deus, o Brasil vai quebrar, né? Graças a Deus a gente tem uma organização como a Embrapa, que a Embrapa, o que ela faz? Ela desenvolve vacina para boi, para cavalo, para ovelha, né? Ela faz ali uma engenharia de produção de sementes de boa qualidade. Então, a semente brasileira, ela faz parte ali da propriedade industrial brasileira, né? Ela é feita sob medida para a realidade brasileira, até porque o solo brasileiro, ele não é um solo tão rico assim, né? Então, tem locais onde o solo é muito pobre. Mas apesar disso, a Embrapa desenvolveu técnicas, escolha de sementes, engenharia, né, nessa área de produção agropecuária, em que o Brasil ele consegue se destacar no mercado internacional, porque ele tem uma empresa gigantesca. Né? Então, o lastro institucional de um país, e por que, que nós não temos mais o ouro como um padrão fiscal, é justamente por causa disso, né? Porque a compreensão de riqueza ela é muito mais ampla do que a quantidade ali do ouro amarelo, né? Que você tem dentro de um país. Subsistema de valorização de inventários ou custo contábil. É o subsistema que mais exige do profissional, conhecimento de ciência contábil. Afinal, existem diversas formas de critérios de valorização de inventários, né? Aí temos aqui, né, a questão do custo, né, do valor justo. Vocês vão ouvir muito isso, não, isso aqui é valor justo, é valor contábil, valor histórico. Né? São questões ali que comem o nosso juízo ali nas provas, né, prova de concurso, provas de certificação, né, do CRC, para você virar contador, tudo isso você tem que ter na ponta da língua. Mas na realidade prática da empresa, o subsistema de valorização de inventários ele é muito importante. Você tem uma construtora, quantas unidades estão em andamento, quantas estão acabadas, como você faz para aferir a quantidade de unidades entregues, né? Quantos carros, né, você fabrica. Isso vai estar dentro do subsistema de valorização de inventários ou custo contábil, né, na hora de você trabalhar. Né? Então, o que é que ele faz? Ele valoriza os estoques finais da empresa, mensura quantidades obtidas pelo sistema de inventário, valoriza as movimentações dos estoques da natureza, saídas para outros estoques, fornecedores ou clientes. Você tem o chamado cliente interno. Interessante isso, né? Algumas empresas têm um cliente interno. O que é o cliente interno? Se você, dentro da empresa, você tem um setor que produz para um outro centro, né, de custo da empresa, é o que a gente chama de cliente interno. Tem um cliente interno e externo. Né? Então, você pensar a empresa como várias pessoas internamente, você consegue fazer um planejamento muito mais acurado, né, do que simplesmente pensar a empresa como um bloco monolítico,
onde as pessoas lá dentro não prestam contas, né, um setor para o outro, né. Interessante, isso aqui é muito interessante. Tem empresas grandes que têm diversos subsistemas, sistemas de controle e de pressão de contas extremamente complexos. E isso faz todo sentido, né? Porque quando a empresa vai crescendo, a margem vai diminuindo, né? Você tem uma escalabilidade muito grande. Então, se sua empresa escala prejuízo, segure, viu? Segure, porque na hora da DRE vai ser sofrível, né? Então, esse tipo de atitude realizado nessas empresas, empresas grandes, né? Conglomerados, holdings patrimoniais. Não estou falando da holding da vovozinha que tem 3 apartamentos, tá? Estou falando de holding pura, né? Que é uma empresa grande que controla outros grupos, controla outras empresas, né? Tem aquela estrutura piramidal ali, né? Gigantesca, né? Empresa de energia, né? São empresas gigantescas, né? Estatais chinesas, estatais russas, né? Empresas de tecnologia americanas que controlam outras, né? O Grupo Globo, o brasileiro, né? O grupo de mídia Globo, ele tem várias empresas, né? Ele é dono da Cazé TV, por exemplo. Então você, dentro de uma empresa de mídia, tem várias outras menores, né, que você consegue fazer esse, esse, esse tipo de análise, né? O que é que esse sistema faz? Ele valoriza os estoques finais da empresa, mensura quantidades. Então, isso aqui perdão, isso aqui mesmo. Valoriza a movimentação de estoques da mesma natureza, saídas, necessidades legais, gerenciais, né? Interessantíssimo isso aqui. Você valoriza questões gerenciais da empresa. Gerenciamento. Eu amo. Eu nunca fui um gerente, né, de empresa, mas eu amo estudar a figura do gerente, de como ele toma a decisão, né? Então ele toma a decisão. Isso é uma questão muito interessante, né? Atender necessidades legais do curso integrado e coordenado da contabilidade. Atender necessidades gerenciais da atualização de valores estocados. Atender necessidades legais do livro de inventário. Então, as classificações, valorizações, né? Isso aí dentro da lógica contábil faz todo sentido. Subsistema de gestão de tributos, né? De uma forma geral, o sistema pode ser dividido em 4 grupos de informações, analisando diversos impostos e contribuições. Vamos lá. Toda empresa tributa. Não, cada empresa vai ter um nicho diferente, né? Vamos lá. Imposto e contribuição sobre mercadorias, né? Mercadoria são itens, né? Itens físicos ali, ou então software de caixinha, né? Diferente do software sob medida, né? Software sob medida é serviço, né? Isso aqui já é mercadoria. Impostos e contribuições sobre lucro, né? Empresas ali que tem uma folha de pagamento muito grande. O banco, né, trabalha com fundos de investimento, é interessante que ele tenha um setor grande desse aqui, né? Quem faz imposto de renda sabe, né, que é uma dor de cabeça quando você vai colocar ali os investimentos, né? O cara tem 20, 15 dinheiros diferentes em vários fundos, que comprações. Compração é uma loucura. Gente que compra, vende, compra, vende, compra, vende. Ainda bem que já sai automatizado, né? Mas é uma dor de cabeça isso aqui para você verificar aqui essa contribuição sobre o lucro, né? Sobre a venda, o ganho de capital. Contribuição sobre a folha de pagamento. Outros impostos, taxas e contribuições. Subsistema de análise financeira. Calma, a gente está acabando aqui, certo? Na próxima aula a gente já vai começar com o subsistema de orçamento, tá? São necessárias as análises financeiras e de balanço, tanto para dados em moeda corrente, como para dados em outras moedas. Entendemos necessário um subsistema específico que permita a integridade, flexibilidade e operacionalização ao longo do tempo. Esse subsistema deve ter características próximas de um DDS, né? Que é um sistema de suporte à decisão. Então, a análise financeira e a análise de balanço é o que? É o filé mignon, é o filé mignon, é o filé miau da contabilidade de empresa. Por quê? Contanto que tudo esteja sem ruídos, tá? A gente explicou o que é ruído aqui, mas sem ruídos, certo? Estiver escrito de uma maneira otimizada, extremamente fiel à realidade, né? Desprezando os pequenos erros ali
não são tão relevantes, né? Daí vem o princípio da materialidade, né? Quando o erro ele é materialmente insignificante, a pessoa pode ignorar aquilo ali completamente. Não vai dar dor de cabeça, né? Um dos princípios lá da ITG-1000, né? ITG-1000 é isso, né? São empresas muito pequenininhas, onde você, quando vê alguma incorreção que ela é materialmente significante, não tem problema. Você assina ali o balanço e está tudo certo ali. Não vai gerar problemas para você, tá bem? Quando são erros materialmente insignificantes, o que importa é o contexto das demonstrações. Beleza, gente. Então, por hoje é só, tá bem? Na próxima aula a gente já vai aqui falar aqui sobre o subsistema de orçamento, né? Orçamentos, custos e entrar aqui, né? Os usos de sistemas contábeis aqui, tá bem? Então, até a próxima aula. Hoje foi dia 2 de maio de 2025, né? Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Santa Helena. Foi um prazer e até a próxima. Valeu!